Fala galera, fala esportistas, mais um dia do Pod Saúde, trazendo saúde, esporte e motivação. E hoje nós estamos aqui com um casal de atletas que tem motivado e tem praticado muito esporte na nossa cidade. Nada mais, nada menos que a cara do ciclismo balsense, Alaécio e Josélia Reis. Sejam bem-vindos ao Pod Saúde. Obrigado. É isso aí, a gente fica muito feliz com esse convite que vocês puderam estar aqui com a gente nesse momento, um momento muito importante. Compartilhar experiências, na verdade, e como o Maurício disse, vocês são referência para o esporte, justamente também para o ciclismo. Vocês são amantes do esporte e isso é muito importante para incentivar cada vez mais outras pessoas. Mas conta para nós aí, como foi que vocês começaram no ciclismo, qual esporte vocês tinham iniciado, como que foi a história? Bom, nós começamos em 2015. Eu tinha recém passado por uma cirurgia e nas idas e vindas para Araguaína, uma amiga chamada Daniela Maranhão, que na época praticava o ciclismo, nos convidou para que nós fôssemos praticar ciclismo. De início o Alaécio foi, eu fiquei mais observando e logo ele comprou uma bike para mim, a 28, né? 26. Aro 26. Aro 26. Aro 26, a minha primeira bicicleta, e nós começamos a praticar o ciclismo. Depois ele comprou uma para ele e nós fomos ganhando paixão pelo esporte. A princípio eu não gostava de bicicleta, eu tinha um trauma de bike, né? Eu usava para outros fins, mas eu fui me apaixonando pelo ciclismo. E para ti, Alésio, como foi essa primeira sensação desse convite, como foi o primeiro pedal? Assim, aqui em Balsas, a gente teve esse primeiro contato com grupos de ciclismo, né? Mas o contato, a experiência com bike, por exemplo, para mim, ele já era bem mais antigo. Desde menino que eu já andava de bicicleta, acompanhava provas, corridas que tinha na TV e me encantava. Quando eu fui morar em Campinas, lá eu me deparei com muita gente que usava bicicleta para ir para a universidade, ir para o trabalho. E como o clima lá é muito mais favorável, eu já me apaixonei logo, digo, agora vamos lá. Comprei duas usadas, uma Speed e uma MTB. Comprei uma para a Josélia também, por isso que ela disse que odiava, porque para ir para o serviço eram 2 km, 10 km. No frio. No frio, aí eu disse, olha, tu vai pegar ônibus para ir para 2 km? Não, vai de bicicleta. Ela disse que não gostava, né? Mas quando ela pegava a bicicleta para ir para o serviço, ela ficava saltando as calçadas, né? Eu disse, isso não dá, né? Você vai quebrar a bicicleta e não tem jeito. Quando a gente retornou para cá, para Balsas, em 2006, eu comprei montei uma bicicleta para mim, uma MTB, com o intuito de continuar praticando ciclismo. Só que eu cheguei aqui, minha primeira experiência foi o fato de que eu ia para o serviço, para a escola, quando eu dava aula. No retorno, eu sofri um pequeno acidente, né? Um motociclista passou e bateu em mim, e Josélia ficou logo temerosa e disse, não anda mais. Aí eu encostei a bicicleta, fiquei com ela 6 anos parada, e como eu não estava mais usando, eu peguei e doei. Doei ela no final de um ano, quando foi em 2015, em agosto, meu filho chegou e disse, tem um passeio da escola de bicicleta, você tem que ir. Aí eu disse, eu vou comprar uma para o passeio, mas eu compro para a Josélia e depois eu compro uma para mim. Por isso que ela fez isso. Ela disse assim, era um dia dos pais, né, da escola, e aí a gente fez o passeio. Quando ela olhou a bicicleta, ela disse, é pequena para ti. Eu disse, mas eu comprei para você, para que você vá pedalar e depois eu vou comprar a minha. E assim a gente fez, né? Eu comprei uma minha, andamos aí pequenos pedais em 2015. E em 2016 a gente conseguiu realmente formar um grupo maior de ciclistas aqui e começar as trilhas. Né? Já em 2015 já tinha grupo, já? Já.
Já existiu o Ecobike, O Ecobike e o Ciclista do Ciclista Cerrado. Cerrado. Já existe, já então, existe. muito tempo. Muito Eles foram. A gente passou a conhecê-los em 2015, que eu creio que foi o ano de fundação desses dois grandes grupos aqui, né? Hoje são os dois referenciais que a gente tem de ciclismo aqui em Balsas, né? Mas Sim, tudo com cicloturismo. A gente participou do primeiro evento de cicloturismo em Riachão, não foi? Acho que foi em Riachão. O Dr. Helder que tinha alguns amigos lá e fizeram um cicloturismo lá e nós fomos 2 vezes. E daí pra frente a gente começou a participar de outros, né? Esses dois grupos realmente são os mais antigos que o pessoal sempre comenta. Vocês Isso. sempre foram influenciando em relação a pessoas a virem para o ciclismo. Eu sou uma das pessoas que foram também influenciadas por eles em relação a isso, para voltar para a bike, Sim, eu também, né? Lá em 2019, no começo de 2020, eu comecei a pedalar com o Ecobike, né? Sim. Foi um dos grupos que influenciou E foi? muito. Não sabia que tu tinha que começar lá, não. Isso. Mas a gente era um grupo de passeio, né? A gente fazia aqui o passeio pro Angelim, né? Que todo mundo conhece. Saía daqui 6 horas da manhã e chegava 10h30, 11 horas da manhã. Então a gente mais conhecia todos os moradores no trajeto do que andava de bicicleta, né? O momento era se divertir. Não, a né? gente se divertia Ainda- demais. Parava, tirava foto aos montes, né? E ao mesmo tempo cuidando da saúde, né? Que é Sim, muito sim. importante. Uma das coisas que, puxando esse histórico aí que me veio à tona agora, foi que o Pedro também comentou desse período dele. Pedro foi o primeiro episódio aqui, foi o Pedro que veio, e ele comentou que não tinha tecnologia de nada, né? Não. Como é que vocês veem essa evolução daquela época que vocês tinham a bike e às vezes não levava nem a bombinha para encher pneu, como diz o outro, só saía, e para ver o tanto de tecnologia que tem hoje em relação a melhorar a performance, como é que vocês veem isso daí? Não, na época a gente simplesmente pegava a bicicleta, subia e andava. Não tinha. Não sabia falar em bike fit, em bike de carbono, essas coisas, era utopia pra gente, não tinha nem noção. Eu chegava na loja, levava a bicicleta, eu gostei daquela. Quanto é? Eu posso pagar? Eu comprava e ia andar. Isso doía pé, braço, costa, a gente simplesmente subia da bicicleta e ia. Queria se divertir. Queria na se bike. divertir, né? E cuidado, lógico, cuidar da saúde, né? Tinha gente que andava, fazia uma volta na bicicleta, chegava e dizia, não quero mais porque eu tô dolorido. Mas não sabia que realmente é porque a bicicleta não estava adequada, né? Sim. Eu lembro um episódio que aconteceu comigo em Riachão, num pedal que nós fizemos lá. Tinha um ciclista com a gente, hoje, ele é um empresário aqui da cidade, hoje ele não vejo mais ele pedalando, mas ele tinha uma bicicleta já um pouco melhor, né, para a época, né, bem melhor do que as outras, e a gente foi fazer um pedal em Riachão, e em um trajeto que era um retão lá, que a gente podia andar com mais velocidade, ele andava passeando e a gente se matando de botar força. Bike pesada, pneu ruim. E pouca marcha e não chegava junto. E aí, com muito sacrifício, eu encostei nele, né? Eu perguntei, por que tu anda mais rápido que eu? Ele disse, é porque minha bike tem um kit tal, tem marcha tal, tem tantas mais marchas. E eu disse assim, parei para pensar e digo, e a minha não tem nem metade disso aí. Eu disse, um dia eu chego lá. Um dia eu vou ter a condição de comprar uma bike melhor, de ter um kit melhor, uma bike mais maneira, para que eu possa também, pelo menos nas descidas, ir mais longe, né? Olha que massa, Maurício. Para você ver como a gente quebra esse mito, né? Você só pode pedalar se você tiver uma bicicleta cara, se você tiver uma bicicleta boa. Vocês começaram com a bicicleta inicial, estão relatando isso e, claro, fazendo os upgrades em relação a isso daí. José, como que foi a bicicleta para a tua vida em relação à saúde mental, que a gente sabe que a correria do dia a dia, a bicicleta é extremamente importante. Como tu te vê depois que tu começou a praticar com a atividade física, principalmente no pedal? Bom, como eu falei, foi pós-cirurgia, já estava num processo meio de emagrecimento, pós-parto, né, do meu segundo filho, e eu queria algo que me ajudasse a controlar, a manter a forma. E eu vi na bike essa opção.
Então, quando eu ia pedalar, que depois, quando eu já tinha recursos, né, a quantidade de calorias, e eu sempre gostei da musculação, aquilo começou a encher meus olhos. Eu achei ali um ponto, uma saída para que eu pudesse fazer um cardio. Eu nunca gostei da esteira em si, na academia. E então comecei a olhar para a bike com essa opção. E para mim, ela foi se tornando a minha válvula de escape. Eu trabalho na área de educação e Maurício está aqui, sabe, nós saímos de lá muitas das vezes com a mente muito cheia. E quando eu subo na bike, vou fazer, como hoje a gente foi fazer uma trilha, eu esqueço. É o lugar onde eu consigo descarregar tensões, recarregar minhas energias. E para mim hoje é a minha terapia. É o lugar onde eu consigo renovar, eu consigo pensar, eu consigo planejar, eu me conecto com Deus. Então é na bike esse momento meu, né? Então às vezes eu estou pedalando ali com um grupo, eu me afasto, porque é um momento que eu escolhi para mim, né? Então faz parte hoje da minha vida, é um esporte que eu escolhi e que eu gosto. Olha só, tanto que Exatamente, eu tenho essa... Hoje eu não pedalo mais, né? O tempo eu tive que escolher uma atividade, fui a corrida, né? Mas essa mesma sensação que eu tenho, né? O pedal, ele é muito mais bem prazeroso que a corrida. A corrida ela é mais hard, é contato 100%. No pedal você tem mais tempo de ter essa sensação de prazer no momento ali, né? De viajar, ter outros pensamentos. Ele é muito mais bem prazeroso. Eu tive uma experiência o ano passado, eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, e muitas das vezes eu ia pedalar com a cabeça muito cheia. E aí eu dizia, não, Alessio, por favor, vamos fazer um pedal. Aí nós íamos ali no Salobo, Pé de Piqui, em qualquer lugar que fosse. E eu conseguia, através do pedal, organizar as ideias. Quando eu voltava, eu sentava para escrever e as ideias fluíam. Então, serve sim como um momento de você planejar, extravasar, né? Sabe, dá para fazer muita coisa durante um pedal. Uma descarga e uma recarga ao mesmo exatamente, tempo. você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo ali. Eu tive essa mesma sensação. E vamos lá, passamos essa sensação de prazer, de pedalar por... ainda estamos por saúde, de passeio. Mas e aí, quando chegou o alto rendimento, agora a transformação, qual foi essa sensação para entrar, né? Nós começamos com um episódio até particular, José vai lembrar, acho que foi em 2017, mas acho que foi 2017, a gente teve um declínio muito grande dos ciclistas aqui em Balsas. Inclusive, ela parou de pedalar nessa época, por uns 4, 5 meses, e... Quando ela tentou retornar, ela dizia assim, mas eu não vou mais pedalar porque eu não tenho as minhas parceiras, mulheres, para estar pedalando, que parou todo mundo. Eu disse para ela, digo, o seu parceiro sou eu. Então, você me acompanha. Ela disse, como? Eu digo, mas tu pedala só com os meninos. Eu digo, você está comigo, você vai pedalar comigo, então bora fazer a nossa parceria. Somos nós dois, estando com os nossos amigos ou não, somos nós dois. Aí começamos com esse foco. E aí em 2018 a gente começou a buscar mais rendimento, a melhorar a performance. Ela começou... Mudei de bicicleta. Mudou de bicicleta, já mudamos a bicicleta para ela. Sapatilha. A sapatilha tudo, aí já veio sapatilha, clipe, ou seja, a gente começou a mudar o foco. Em 2019, aí a gente realmente optou por, além de fazer os nossos passeios, mas realmente investir em performance para bicicleta. Só que assim, sempre nós dois. Sim. Tá? Então, assim, o pessoal sempre fala, vocês vão sempre de dupla, né? Quando a gente vai para os eventos maiores, sim, nós vamos de dupla. Então a gente já foi de dupla para Picos, Capivara, para Dutra, e Arame duas vezes, o que mais que a gente já foi? Acho que esses são os maiores, né? E com os rendimentos excelentes. E buscando o Teve máximo. pódio também, né? Buscando pódio, né? Nem sempre a gente consegue, mas nós estamos lá sofrendo nas trilhas e buscando. Para atrapalhar quem quer ganhar, vocês estão lá. Em 2023 a gente apostou muito no ciclismo de estrada, ou seja, na speed. Mas antes disso, em 2020, com a pandemia,
Aí os grupos... Foi quando eu entrei no ciclismo. Aí os grupos praticamente pararam. Foi. É um assunto que eu ia tocar agora, porque a gente viu que nesse período da pandemia, onde teve um aumento também, vamos dizer... Ele parou e voltou. Quando ele voltou... Isso. E vocês foram uma referência, né? Porque, por exemplo, vocês começaram a ver, eu sei disso porque depois a gente trocou uma ideia há um tempo atrás sobre exatamente isso, que vocês foram as pessoas que pegavam a bicicleta, ia sair e muitas pessoas viram vocês fazendo isso. Fazia as listas no grupo. Fazia lista, chamava e encabeçava mesmo. Eu lembro, foi uma época bem legal do ciclismo em Balsas, né? Foi 2020, 2021. Nós chegamos a fazer pedal pro Salobo à noite com 80, 100 ciclistas. Imagina aí. Desse declínio, né? No início da pandemia a gente foi criticado, né? Eles estão saindo para pedalar, mas era o jeito. Nós não tínhamos um dia, não tinha academia. Eu me senti sufocada, porque eu ia para academia e agora não podia mais ir. E aí nós íamos todo dois mundo de máscara e pedalava. De máscara, ia pedalar de máscara, olha só, né? Mas uma coisa bem interessante, que o Maurício sabe disso, que mesmo nesse período a gente não via falar ciclista contraiu a doença. Na realidade, pelo contrário, muitos colegas nossos que trabalhavam, até professores que nunca sequer tinham pegado uma bicicleta, começavam a fazer o grande desafio que era chegar até o Salobo. Para chegar lá é maravilhoso, a descida. Aí quando o cara lembrava que tinha que voltar e subir... Aí aconteceu isso. Primeiro houve a reclusão, depois as pessoas viram no ciclismo a possibilidade de praticar atividade física. A válvula de escape. Foi. E nós não paramos, nunca paramos. E por bênção de Deus, a nossa família, ninguém nunca pegou Covid. Nós passamos por todo o processo, convivíamos com pessoas na escola, mas eu e a Laércio, os nossos 2 filhos, nós não tivemos. Não sei porquê, se foi só... Mas o ciclismo, né, a bike, eu tenho certeza que contribuiu. Né? Com certeza, porque vocês estavam fazendo o contrário que todo mundo estava fazendo, entre aspas. Exatamente. Em relação de reclusão, e às vezes isso você sabe que a questão mental atrapalha muito, igual o José disse, estava se sentindo sufocado. E se ela não tivesse retornado às atividades físicas, um risco muito grande dela começar a ter uma depressão. Tem várias, vamos dizer, perturbações mentais em relação a isso por conta dessa reclusão, porque realmente muitas pessoas tiveram muitas fobias por conta desse processo da pandemia, e vocês vieram ao contrário disso, foram pedais sozinhos, começaram sozinhos. E eu perdi as amizades nesse período. Sim. As mulheres pararam, e aí foi nesse período que se intensificou mais ainda a minha participação nos grupos masculinos. Então às vezes eu ia para pedais, só eu de mulher. Sim. Com o Laércio, né, o esposo, e eu me obriguei. Eu tive que ir com eles para não parar. E como foi te ver tuas amigas todas parando, você continuar sozinho, igual a Laércio disse, você é minha dupla, nós vamos continuar. E como foi essa sensação e como foi tentar trazer elas de volta? Foi até hoje eu tento, né? Tem umas aí, o Maurício sabe que eu tento. Didi não fala nada não. Minha amiga Didi tá ali sempre. Ela tá me levando pra corrida, já que não chega lá. Mas assim, nós tínhamos algumas pessoas que foram abandonando por N motivos, mas como eu não conseguia trazê-las, eu tive que me ingressar no outro lado, no masculino. E para minha surpresa foi muito bom, porque eu tive que me desafiar para poder acompanhá-los. E aí foi onde surgiu o alto rendimento, né? Melhoria de performance, fui buscar ajudas, né? E isso me ajudou bastante. Aí veio o desejo de competir. Desejo não, na verdade fui empurrada, né? E aí minha primeira competição foi em Mangabeira, fiquei muito feliz. Depois eu fui em Loreto, a Nil também, que é uma pessoa assim, que é uma referência aqui para nós, Juliana. E aí a gente começou a buscar, né, a outras competições, e foi daí que a gente nunca mais parou de querer viajar para competir ou só para participar, mas isso acaba nos engrandecendo. Em cada viagem dessa, em cada competição que nós vamos, fazemos amizades. Hoje eu tenho amizades espalhadas, né? Pessoas que nos acompanham no Instagram, nos dão orientação. Você percebe o quanto que o esporte ele une as pessoas. Isso. Troca de figurinhas ali, de dicas, né? É muito bom. Isso é muito bom mesmo.
E você vê o quanto você motiva pessoas que você não imagina, né? Que te vê, né? A internet tem interligado muito isso. E você tem pessoas que lá de longe que você tem influenciado com aquele pouco que nós temos de tempo para postar, para divulgar alguma coisa. As pessoas estão sendo influenciadas. Josélia Laércio, e a convivência marido e mulher conjugal, o ciclismo ajudou nisso? Com certeza. Com certeza. A gente se tornou mais unido, mais próximo, mais confidente. Agora em Arame a gente estava conversando com alguns colegas que eles falam assim, a gente já viu duplas mistas competirem, casais, mas no pedal teve discussões. Aconteceu agora lá. E assim, a gente vai com um propósito, e é o nosso propósito de pedalar. Então, né? A gente brinca, se diverte, sorri, tira foto, se for o caso, fala mais ali forte um com o outro em relação à prova, mas discussões, isso graças a Deus a gente não tem. A gente busca manter o respeito porque, querendo ou não, o nosso matrimônio, o nosso casamento também está ali, né? Em todo o tempo nós somos marido e mulher, então isso precisa ser mantido. E aí um colega que estava conosco disse: meu Deus, eu vi um casal, eles estavam quase se estapeando. E vocês são de boa? Eu falei: não, acima de tudo, a gente precisa manter o respeito, né? Manter o cuidado um com o outro. Quantas vezes nós já fomos em provas em que eu não me senti bem e o Alaés estava ali, vamos, tu vai conseguir. Eu tenho uma experiência em Picos que o pessoal ri muito. E eu não aguentava mais, eram 2 dias de prova e eu disse: eu não aguento mais. Aí sentei e ele disse: então tu vai ter que ir no carro de apoio. Ele apontou o carro de apoio, era uma ambulância. E eu disse: não, ele disse: não, tu vai ter que entrar na ambulância. Eu falei: não vou não. Me nego. Aí voltei a pedalar, então assim... Aí você imagina chegar na concentração lá, resgatado na ambulância. Eu imaginei logo. Aí os caras abrem a ambulância bem onde tem mais ciclista. Eu falei pra ela, digo, se tu quer parar o pedal agora, tu vai ter que ir na ambulância, não tem carro de apoio, só tem ambulância ali no ponto de apoio. A motivação dele é assim, tu vai. Faltavam uns 20 km ainda pra gente terminar. Aí vamos terminamos. Devagar ali, dentro do nosso limite, mas a gente termina essa prova. E uma coisa interessante, nesse processo inteiro, na verdade, no pedal, principalmente, dependendo até do horário que você vai pedalar, tem em relação aos limites, superar limites. Como eles estão falando, realmente é verdade. Pode surgir muitos imprevistos no decorrer desse processo inteiro. E a gente sabe que tem muitas câimbras. Claro que a gente tenta prevenir ao máximo câimbras em relação a dores, em relação a bike quebrar, que é comum em relação a isso. Ninguém sabe, ninguém prevê. Qual foi vamos dizer, um momento mais inusitado dessas provas, de algum treino, alguma história interessante aí para o pessoal? Você lembra alguma? Acho que a mais inusitada foi essa mesmo, de Picos, que a gente passou, né? Essa daí foi. Essa foi, acho que, a que mais nos marcou, porque a gente lembra até hoje, né? Em termos de chegar ao limite mesmo ali de performance e dizer assim, não, aqui não dá mais, então acho que foi essa, porque as outras foram todas mais tranquilas. Como o Maurício sabe dessa fala, quebrei muitas vezes, né? Quebrou, então, assim, que apartou. Quebrei, que apartei, emendava e algumas vezes em que eu passei por dificuldades, durante o pedal ele dizia: não tem o que fazer, tu tem que pedalar, vamos ter que voltar. Então, assim, os estímulos dele é esse: vamos dar o teu melhor, né? E aí, é claro, a gente vai buscando acessórios, vai buscando aquilo que vai permitindo, né, a melhoria da prática esportiva, né? Então, isso é muito bom. Nós temos vamos dizer assim, um lema que é nosso, que a gente não chega nem até o nosso limite. A gente vai, brinca, se diverte, buscamos realmente performance, mas a gente não tem um princípio que é tudo em prol da saúde. Se eu tiver que participar de um evento e ele tiver que me levar a um extremo em que eu possa colocar minha saúde em risco, a gente para. Isso. A gente para, diminui o ritmo,
Competir é bom, ganhar é bom, a sensação de subir no pódio é gostosa, mas nós temos isso entre nós dois, que é a nossa saúde em primeiro lugar. Então, se eu tiver que desistir de uma prova, de um campeonato em prol da minha saúde, a gente para de boa, sem problema nenhum, não há rancores, não há nenhum tipo de problema, nem da minha parte, nem dela. Se ela disser assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu vou parar porque daqui eu posso colocar minha saúde em risco. Opa, a gente para, dá uma diminuída no ritmo se for o caso e vamos dentro do nosso limite para que a gente não ultrapasse isso. Nós não somos mais duas crianças. Não somos mais crianças, adolescentes, não tão jovens para estar colocando a nossa saúde em risco, né? Então a gente preza isso. O pódio é interessante, é importante, né? Mas ele motiva. Ele motiva, mas ele não. No nosso caso, ele pode vir. Mas ele não é o objetivo final. Isso, exatamente. Eu falo, o pódio ele é uma consequência minha. Sim. Ele não é o principal motivo porque eu faço. Eu estar ali. Não, para nós não é. E nesse assunto eu me lembro, assim, eu participei do BAM, acho que o maior BAM do ciclismo de Balsas foi em 2020, pós-pandemia ali, muita gente. E o grupo de corrida cresceu muito igual o ciclismo cresceu. Exato. E as pessoas perguntam, e aí? Mas os meninos do ciclismo dizem assim, é um hype, daqui um dia vai acontecer. Mas aí eu falo, eu não corro por quantidade. Sim. Ou por saúde, se tiver 1, 2 ou 3, nós vamos correr do mesmo jeito. E lembrando agora, né? Você participou do hype e está na crise de ciclista na nossa cidade. Isso é importante, né? Ver ainda o professor Alaes e a Josélia pedalando, independente de quantidade, independente de grupo. Ainda a chama, o propósito ainda está que é em pedalar, né? É um esporte, né? Essa semana mesmo a gente estava conversando sobre isso, aí eu fiz um comentário, ela disse assim, tu já vai de novo tentar trazer ciclista que está começando para melhorar, para depois te abandonar. Eu disse, eu não faço por isso. Eu faço pelo prazer do esporte, saber que ele é útil e de que ele tem uma valorização para a vida de quem entra no esporte. Se você permanecer num esporte, qualquer que seja ele, é fundamental. Porque a gente vê, por exemplo, ciclismo, né? Com certeza também na corrida do mesmo jeito. Alguém entra por uma situação, geralmente uma situação desgostosa, sempre, né? Tem um motivo, necessário. Né? Igual da Josélia. A Josélia citou em relação para fazer alguma atividade física para baixar o peso. Sim. De certa forma. E na bicicleta também é muito isso. Também. Eu vi pessoas entrarem para o ciclismo porque estavam com depressão. E sair do ciclismo depois que curava aquela depressão, mas correndo o risco de voltar. E vi gente entrar, curar e nunca mais largar o ciclismo. E vi gente entrar para questão de saúde física mesmo, perder peso, e 1 mês, 2 meses ali baixar peso e ficar feliz e querer ir mais, assim. Então, eu acho que o que eu puder fazer, o que eu já fiz para o ciclismo, eu vou continuar fazendo. Eu sempre digo, não sou atleta profissional, nunca quis ser isso, eu quero me divertir. Brinco muito com ela que eu falo que eu não entro em planilha. Quem tiver me ouvido aí vai ficar com raiva. Eu digo que eu não entro em planilha porque o que mais me, vamos dizer assim, não é chateia, sabe? Mas o que mais me... Não irrita porque sabe como é que é, né? É difícil me irritar, né? Mas... A privação. Talvez o fato de eu não gostar de uma planilha é a limitação. Eu gosto de pegar minha bicicleta e sair. Mas eu vou lhe confessar uma coisa aqui agora. Eu falei pro doutor, do meu lado aqui que detesta a planilha. Falei, cara, a planilha quer me mandar. Pois é, mas aí... Eu gosto de ser um irresponsável do esporte. Eu saí... Pronto. Pois eu entrei na planilha recentemente, até por uma orientação do Zé Raimundo. E eu gosto. Sim. Eu também. É muito eu reconheço né? a importância, sei da importância dela, acompanho a Josélia e vejo a evolução que ela tem. Mas a pessoa Laércio planilhado, eu acho que eu morreria um pouco, sabe?
Eu gosto de pegar minha bicicleta hoje, eu vou pro Salobro, chega lá, bora fazer pé de pique, vamos. Vamos lá pra Vargem Limpa, vamos esticar esse negócio. Bora forte, bora devagar. Eu gosto disso. E isso às vezes, para algumas pessoas, não entendem ou acham que é errado da minha parte, mas enfim. Porque na verdade isso é a sua vida. Sim. Não é à toa que vocês dois são inspirações. Então, essa questão da planilha ou não de performance é muito pessoal. Tem gente que adora em relação a isso porque tu sabe o que tu vai fazer. Comentei isso com o Maurício hoje. A gente foi treinar, a gente comentou isso hoje. Porque realmente tem gente que precisa do norte, que ajuda, que performa, que melhora. Sim. Mas tem outras pessoas que não. No caso de vocês dois, vocês preferem sair, vamos dizer, sem rumo, mas que vocês vão ditando o ritmo de vocês, dependendo do dia, e fazendo a rodagem que tem que fazer. Isso. Então isso é importante. E a planilha é muito interessante porque assim, eu tinha feito um outro tempo, né, lá em 2022 com uma outra pessoa, e eu não gostei, né? E aí agora com o Pedro, eu digo isso pro Alaes lá em casa, que o que eu gosto no Pedro é que ele, antes de passar para mim, ele já fez. Exato. Ele já testou. Isso é importante. Então deu certo com ele, por isso ele está me orientando. Então eu estou há 2 meses, eu sinto evoluções, eu já consegui aprender algumas coisas a partir das orientações que ele me dá. Isso para mim tem sido útil. Você tocou uma coisa muito importante. O que esses dias atrás eu tenho vivenciado em relação a isso? Eu fui um ex-obeso, o Maurício foi um ex-obeso, e a gente sabe o quanto que isso é difícil. Quem nunca passou nunca vai entender. Porque compulsões, tem questões depressivas, tem questões fisiológicas no meio, porque realmente bagunçam muito, corpo muito inflamado, e isso mexe não só com corpo, mexe também com a questão física e mental. E, na verdade, quem nunca passou, acha que vai chegar para ti, vai entregar uma receita, vai dizer assim, isso aqui vai resolver. É como se fosse uma planilha. Não. Quem nunca vivenciou, quem nunca teve junto, quem nunca sofreu, é muito difícil. Tá muito fácil aí fazer uma planilha sem ter pedalado. Sem saber. Sem ter corrido. Sem conhecer a realidade. Eu quase mato o nutricionista. Eu falei, ele foi correr comigo. Diga o nome dele. Isso aí, o Lucas. Isso aí é para você, para você aprender, mandar eu ficar comendo pouco e treinar no outro dia. Não dá certo. Não dá certo. Então é isso. Eu galgo do mesmo pensamento do professor Alaes, né? Mas é importante, né? Um casal tem. Uma faz a planilha e o outro não dá nenhuma planilha. Ele me ajuda a fazer, ele vai comigo. E compete. Você falou para ela que fazer planilha nós dois, a gente se separaria no ciclismo. Sim, no ciclismo. Exatamente. E eu falo para ela, é bom eu não gostar de planilha, porque você faz, eu lhe acompanho. Sim. E a gente tá sempre junto, né? E o ritmo deles são bem fortes, são parecidos em relação a isso. E então, tipo assim, claro, hoje a Josélia, de certa forma, é um privilégio andar também com a Anaésio, porque o homem realmente tem uma carga muscular mais forte e tudo mais, então consegue ditar muito o ritmo. E para ela sempre mandar mais forte em relação a isso. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, assim, hoje, como é que vocês se veem como espelhos, como referência para o esporte, para as pessoas que estão iniciando? Eu sei que o ciclismo teve o pico, baixou e hoje eu vejo como uma crescente novamente. Tá crescendo. Porque até comentei com o Delgado essa semana, o Delgado foi pedalar comigo e eu comentei com ele, Delgado, tanto de gente que está começando a voltar para esse caminho do salão, a gente estava fazendo cedinho e encontrando muita pessoa pedalando. Só que, claro, muita gente caladinho pedalando, às vezes sem compromisso, entre aspas, cuidando da saúde, mas eu tenho visto isso. Como que é vocês dois se veem como referência mesmo para muitas pessoas? Primeiro é inusitado saber que a gente passa a ser referência, né? Lógico, nós optamos, gostamos do esporte e praticamos até hoje como forma de, lógico, qualidade de vida, saúde e também lazer pra gente, né? Eu fico muito feliz quando eu ouço alguém dizer que de alguma forma se inspirou em mim para vir para bike, né? Mesmo que não pedale comigo, que não ande. Essa mudança que a gente tem hoje de paradigma para o ciclismo, ela também impacta bastante. No começo era só passeio, hoje a gente até brinca que quando alguém começa na bike aqui em Balsas, ele quer ir para o Salobro.
Ele comprou bicicleta, ele vai lá na loja, comprou bicicleta, ele vê que... A meta, né? Ele vê que as pessoas vão sempre para lá, então eu quero ir também. Então, Salou passou a ser não mais um desafio, mas simplesmente uma meta. Eu vou lá e pronto. A meta. E não é isso, né? Então, assim... Mas por que ele faz isso? Porque ele vê muita gente fazendo. Ele vê o Josélia, ele vê que andamos, que brincamos, ele vê, por exemplo, Pedro e Delgado, que andam de bike aí, se bem que o Delgado está querendo correr para sair do ciclismo, né? Ele tá com um projeto aí, vai fazer triatlo, tem uma prova para fazer, é verdade. E a gente vê hoje, por exemplo, os meninos que estão surgindo aí no ciclismo já com uma alta performance, né? Privilégio deles, né? Que sim, lá em 2020 nós estávamos conhecendo o Carbogel ainda. É verdade. A gente andava com a rapadura no bolso. Um pedação de rapadura no bolso Um aqui. pacote, assim. Quando achava no supermercado rapadurinha em cubos, né? Que a gente comprava. Quando não, pegava a rapadurinha, fazia os pacotinhos, botava no bolso e muitas levava, vezes né? fique bem claro em relação a isso, é um assunto interessante, que às vezes muitas pessoas acham que alta performance vai ser só quem usa um Carbogel, quem usa o Hidrotrain, quem usa em relação a algo diferente, que claro, vai ter performance, vai, mas um carboidrato, a ingestão de um carboidrato correto, principalmente de qualquer performance, qualquer pessoa que quer performar, vai ajudar muito em relação a isso. Então você consegue performar também com a rapadura, com um pãozinho, com geleia, com alguma coisa em relação a isso, vai te ajudar. Então nem sempre só o Carbogel ajuda. Como vocês já tinham essa performance antes, claro, o que vocês melhoraram em relação a isso foi conhecimento. A gente vai ter experiência, né? Texto. Nós temos a oportunidade hoje de trocar a experiência do que já deu errado e pegar o que já deu certo. Eu tenho uma situação como essa, falando aí de espelho, eu sempre falo assim, né? De ser motivação, se respeite. Acho que cada um de nós, ao entrar num esporte, seja a corrida, seja o ciclismo, se respeite. Respeite o seu tempo, o seu ritmo. Não se compare com quem já está ali há mais tempo, né? Então, porque cada um desenvolveu as suas estratégias. Eu lembro que uma vez, numa consulta com um determinado médico, ele disse para mim, olhando para os meus exames, que eu era uma pessoa que tinha todas pelos exames, de estar com depressão. Mas o fato as minhas taxas estavam muito baixas, mas o fato do esporte na minha vida, a bike, o ciclismo, não permitiram que eu chegasse a ter um quadro depressivo. Sim. Então fiz ali naquela época a reposição e tal. E a partir daí eu fui buscando conhecimento, fui buscando ajuda e graças a Deus encontrei o Zé Raimundo. O Zé Raimundo eu já o conheço, né? Trabalhei com a mãe dele desde muito tempo e eu vinha buscando isso. Então, me respeitando, entendendo a idade que eu tenho, as minhas limitações. Eu não sou atleta profissional, eu sou professora, sou pedagoga e eu tenho uma carga de trabalho muito grande e dentro dessa rotina eu consigo enquadrar a minha atividade física. O intuito do podcast é trazer pessoas que contam histórias da vida real. Pessoas que vão ter uma rotina comum com todo mas que levam o esporte a sério. Sim. No pouco tempo que tem. Exatamente. Quando nós estávamos conversando sobre o podcast, nós conversávamos sobre isso. Trazer pessoas, porque a impressão das pessoas, por exemplo, o Maurício corre todo dia, o Alaes pedala todo dia, então eles não têm mais tempo para a família, eles não têm mais tempo para o trabalho. Isso eu ouço muito. E isso não impacta, né? Não. Em vez de unir aí um casal, mais ainda, mais tempo um para o outro, certeza. Através do esporte. E isso dá um alerta que temos sim um tempo, se nós organizarmos esse tempo, né? E traz muitos benefícios. Sim. Olha só, bora compartilhar algumas fotos deles aqui, Maurício. Essa foto aqui foi aonde? Foi agora em Arame. Isso aí foi bem na chegada, ela está logo atrás ali. Nós víamos disputando com aquele casal ali atrás. Foi muito legal essa chegada. Legal. E no último quilômetro a gente apertou aí. Essa aí foi no segundo dia. No segundo dia, a subidazinha lá dentro da cidade. Saindo ainda na cidade. Já dá pra ver que a vegetação realmente tem muito morro meio aí. Não, muito. A Arame
ela é dentro de um vão de serra, né? Chegaram a ver quanto de elevação deu, hein? Os 2 dias deu 2.800, né? Mais ou menos. A rota que a gente Pancada, fez. minha amiga. É pancada, não é pra todo mundo não, viu? Muita subida, muita subida. Essas fotos são de lá de Arame. Tudo de arame agora. Aí nós estávamos com o nosso amigo aí, Leandro Rezende. Isso é importante, os meninos sempre levam outras pessoas em relação a continuar melhorando em relação ao quê? Levando outras pessoas também para participar, isso é importante. Foi muita gente de Balsa, né? Que Foi bastante. Isso é muito massa. Aí também lá de Arame, No não. meio da trilha. Tava na roda da Laércio uma vez. No vácuo, né? Aí já foi em Pastos Pastos Bons, Bons, que a gente Pastos Bons, competiu Pastos separado aí. Categoria mais C, né? Isso. Também Pastos Bons. Não, aí foi Maratona da Serra, foi antes de sair, tava todo mundo feliz, aí já tava Aí a chegada. Passou das bicicletas. Aí Hoje vocês têm alguma preferência em relação a MTB ou em relação a Speed? Não, assim, cada uma tem o seu grau de, vamos dizer assim, Especificidade ali. especificidade pra gente. A MTB, eu gosto muito da MTB quando eu vou fazer uma trilha que tem muito verde. Sim. Eu acho que ela nos liga muito com a natureza. A Speed, ela é um caso à parte, porque... Mais velocidade. Há até um jargão que diz que speedeiro não fala com o MTB, né? Porque passa muito rápido. Então, assim, quando eu quero velocidade, eu vou para MTB. Vou para Speed. Aqui em Balsa a gente criou em 2019 uma brincadeira que era todas as quartas-feiras chamada de Tora Pleura, né? Tora Pleura. Eu era o locutor oficial. Quem deu esse nome foi meu amigo Danilo Mocegão, ele que deu o nome Tora Pleura para o evento. A gente começou em 2019 com uma brincadeira, toda quarta-feira a gente saía às 7 horas da noite e ia até o pé de piqui, um bate e volta. Nós chegamos a ver aí 40, 50 ciclistas, né? Duas categorias. Chegou o tempo que a gente dividiu naquela época. E era um pedal de velocidade. Então a gente largava junto e o melhor chegava primeiro. Então, sobrava nas primeiras subidas já. E interessante que a Speed desenvolveu, né, o gosto pela velocidade. Em 2023 nós decidimos, eu, a Laércio, o Ricardo e Charlton participar do Campeonato Maranhense de estrada, né? E nós fomos em 4 provas, né? Eram 4 provas, a gente foi Fomos em 3. Fomos em Imperatriz, Vargem Grande e São Luís. Imperatriz foram 2 etapas, São Luís 2 etapas, todas elas, né? Todas foram 2 etapas. 2 etapas. A gente só não foi em morros na época. E teve em Balsa uma etapa... Teve uma etapa em Balsas... Mas foi o ano anterior. Mas foi o ano anterior, em 2022. Nesse ano a gente foi por conta e risco. Também E conseguimos, né? Daqui também participei. A Alessia ficou em segundo lugar, né? Terceiro lugar. Eu consegui ser campeã maranhense na Master B. E foi muito bom. Foi uma experiência. Conheci muita gente legal que até hoje eu acompanho e troco, né, ali ideias, troco figurinhas, né? Muito bom. Cara, muito massa, né? Muito massa, que tem uma história do ciclismo, né? Não é neném, se nós vamos passar 3 dias aqui, nós vamos A gente poderia estar contando aqui várias horas conversando aqui. Isso é vidas que mudaram, história que inspira. Exatamente. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Foi uma honra recebê-los aqui. Esse convite já tinham feito já uns dias, mas eles viajaram para fazer a prova, não conseguiram vir antes. Isso. Mas a gente ficou muito feliz. E a gente queria que vocês deixassem um recado para o pessoal que está ouvindo vocês, justamente para inspirar e incentivar outras pessoas que, como vocês são referência, que muitas pessoas chegaram no esporte através de vocês. Então eu queria que você deixasse essa mensagem positiva para eles aí e falar. Eu volto a dizer, escolha aquilo que faz você feliz, né? Aquilo que vai agregar valor na tua vida. Se você quiser pedalar, pedale. Não precisa ter a melhor bicicleta, não precisa começar com a bike de carbono, não. Eu sempre digo isso. Começa com o que você tem e vai melhorando, né? A mesma coisa que acontece hoje na corrida,
Não precisa ter o melhor tênis. Exatamente. Se você gostar, aí você vai fazendo, né, aquilo que a gente chama de upgrade. E se respeite, eu sempre uso essa fala. Olhe para as pessoas que já estão à sua frente, não como adversários, mas como espelhos para que você se melhore e quem sabe um dia faça até melhor. Esse conselho eu peguei deles. Eu comecei com bicicleta aqui no meu pé. Ele já passou da... E você, mestre, diga... É isso, fazer parte do mundo do ciclismo, como falou a Josélia, não é você já querer entrar com a bike mais cara que você vai encontrar no mercado, né? Eu costumo sempre dizer que a melhor bike é aquela que você tem, porque é sua, é aquela que você usa, aquela que você vai conhecer e se adaptar, né? Entender. Hoje mesmo a gente foi fazer ali uma brincadeira, né? um pedalzinho aí de desafio. E... Quanto o desafio? Ele é modesto. Hoje eu chamei dois colegas, a gente foi fazer 200 km, a meta era pedalar 8 horas. Infelizmente eu não consegui, só consegui... Eu não fui, tá? Fique claro. Aí eu falei para ela, você não vai nesse porque eu quero me desafiar, né? Então hoje eu me desafiei. A minha meta que eu coloquei foi fazer 200 km em 8 horas pedalada, não de tempo total, lógico, né? Consegui 8 horas e 46 minutos, mas muito fiquei muito feliz porque vai cheguei fazer perto, de novo, né? Pode ter certeza. Não nisso, né? Então assim, se desafie para o ciclismo e entenda que se na primeira vontade de desistir você já largar, você não vai saber se ela realmente é aquilo que você gostaria de ter para a vida, né? Porque andar de bicicleta, nem todo mundo vai usar isso para a vida inteira, mas ela é prazerosa, ela traz benefícios, ela traz coisas que só quando a gente realmente faz uso com uma constância é que vai saber. Só quando você consegue sentir o efeito do remédio de pedalar com você. No início. Esse daí... Esse efeito aí, ele vem com o tempo. Isso. Não tem jeito. E a gente fica muito feliz mais uma vez, muitíssimo obrigado com a presença de vocês aqui. Conte sempre conosco, conte sempre com a clínica, vocês sabem disso. E a gente, claro, cada dia mais vai incentivar o esporte, que eu acho que o esporte realmente muda vidas. Fico muito feliz. A gente agradece o convite. Ficamos muito felizes quando fomos convidados, porque eu falei para a Josélia, eu nunca esperei que, de alguma forma, me vissem como alguém que vai inspirar outro alguém, ainda mais no ciclismo, né? Porque eu tenho como meta minha ainda a Josélia. Apesar de que alguns meninos aí que foram para os alunos já entraram para o ciclismo. João Vitor. Já ouvi de vez em quando falar, hoje não sei como é que ele está, né? Se já está andando. Voltou a pedalar. Voltou a pedalar? Voltou, muito bem. A pedalar. Esses dias um outro ex-aluno meu, professor, eu queria saber como é que eu faço para voltar a pedalar. Procurando uma bike que se adeque para você. E vamos. E vamos embora, vamos subir na bicicleta e começar a andar. Como é que eu faço para fazer um longão? Eu digo, o longão para você é aquele que você conseguir fazer de primeira. Se for 10 km, 20 km, 50 km, é o seu longão. Depois você vai se desafiando e indo mais longe, né? Então, show de bola. A gente não tem que querer fazer de cara 200, 300 km num dia sem ter experiência, né? Não vai dar certo. Show de bola. Meu amigo, muito obrigado, Josélia. Mais uma vez, Deus abençoe. E é isso.